Boa noite, irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana, né? E como nós estamos no mês dos jovens, o Ministério de Casais, né, em Cristo, eles nos convidaram, né? Me deram a honra, na verdade, de estar aqui trazendo uma pequena reflexão para os irmãos, já que nós estamos no mês dos jovens, né? Nós estamos na 21ª vigília, né? E até aqui tem nos ajudado ao Senhor. E eu me sinto muito honrada. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento aos irmãos, tá bom? E como os irmãos sabem, no mês dos jovens, nós sempre temos um tema e uma divisa. E esse mês não seria diferente. Então, os irmãos, acho que a maioria dos irmãos sabem, né? O nosso tema é Fazendo a Diferença nesse Novo Tempo. E a nossa divisa, ela se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, a parte B do versículo. Capítulo 5, desculpa. O versículo 4, a parte B do versículo, que diz assim: E assim falou a menina que é da terra de Israel. Como os irmãos bem sabem, né? Conta a história de Naamã, que ele foi curado da sua lepra, né? Que hoje em dia já é um termo até que não se é mais usado, né? Se chama hanseníase. Mas enfim, naquele tempo era este nome. Então, assim, nós sabemos que tudo isso se deu, ele foi curado, né? Como nós bem sabemos, e ao longo do capítulo isso nos é contado, porque ele ouviu essa menina quando ela chegou e falou para ele, né, que era para ele procurar o profeta Eliseu, né, e ele seria curado de sua lepra. E como nós bem sabemos, isso me leva a pensar o quanto a nossa vida, né, quanto cristão, ela fala muito mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso testemunho, né? Ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então, com base nisso, né, eu trouxe um subtema, né, um subtítulo a isso que nós estamos trabalhando, que é o nosso alvo é Cristo. Porque eu acredito muito que, independentemente da situação que nós estamos vivendo, independentemente do tempo em que agora nós estamos vivendo, de tudo que nós temos que nos adaptar, o nosso alvo permanece sendo Cristo, né? Então, quer seja antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, o nosso alvo ele vai continuar sendo Cristo. Até porque nós estamos aqui nos preparando para um dia morarmos com Ele. Então não seria diferente, quer seja agora ou depois, nós temos que continuar vivendo e correndo rumo ao alvo. E eu queria começar dizendo que é muito importante nós conhecermos a Cristo, porque não tem como a gente seguir essa caminhada, seguir essa jornada se nós não o conhecemos. Porque não dá pra gente falar de alguém que a gente não conhece. Não dá pra gente defender alguém que a gente não conhece. Não dá pra gente correr atrás ou lutar por aquilo que a gente não acredita, que a gente não conhece. E aquela menina, quando ela falou para Naamã, ela sabia de quem ela estava falando. Ela sabia do que ela estava falando. Ela tinha certeza, ela tinha convicção. A mesma coisa que, uma ilustração bem rápida, a mesma coisa que eu ter um amigo e ele estiver com dor de cabeça. Eu sei que se ele não for alérgico a nenhum tipo de remédio, eu sei que a única coisa, se ele tiver com uma dor de cabeça, eu vou receitar, eu vou recomendar um remédio para ele. Eu dizer, olha, se toma esse remédio aqui, você vai ficar bom. Mas por quê? Porque eu tenho certeza daquilo, sabe? Então eu posso recomendar sem ter nenhum medo. Eu posso falar daquilo que eu sei. E com aquela menina não foi diferente. Ela não falou de alguém que ela não conhecia. Como o Matheus bem falou na pregação. Ela não disse assim, talvez ele possa te curar. Não, ela falou com certeza. E por ela ter falado com tanta certeza, ele acreditou que aquilo daria certo. Ele acreditou nas palavras daquela menina. E isso me leva a perceber que nós, quanto cristãos, o nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Na verdade, ele grita. Porque não adianta a gente falar 1001 coisas se nós não vivemos uma só.
né? Então, assim, a nossa vida quanto cristão, ela deve gritar, sabe? Ela deve gritar, a nossa vida ela deve resplandecer Cristo. Até mesmo porque a palavra de Deus nos fala que nós somos sal e luz, né? Então nós temos que dar sabor e nós temos que iluminar o local onde nós estivermos, seja o ambiente em que nós estivermos inseridos. E com base nisso, eu trouxe o versículo que se encontra lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu leio esse versículo, isso me leva a pensar que nós devemos buscar a Deus porque é importante nós conhecermos a quem servimos. E lógico que nós não vamos conhecer Deus por completo enquanto nós estivermos aqui. Mas tudo que nós precisamos saber para nós seguirmos o nosso alvo está na palavra dele. Tudo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, da sua vontade, daquilo que ele tem reservado para nós, está na sua palavra e é garantido por ele. Outro texto que me leva a pensar a mesma coisa está lá em Jó 42, versículo 5. Depois que Jó ele passou por aquela série de situações na sua vida, no versículo 42, 5, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, não tem como a gente não conhecer a Deus e não falar e não se aproximar dele, e não criar um relacionamento íntimo com Deus. Lógico que às vezes eu preciso passar por uma situação difícil, nem sempre. Mas até as situações difíceis, elas nos ensinam sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que ele quer para nós. E Deus, ele nos ama da maneira que nós somos. Mas é como eu li num livro que ele jamais vai nos deixar da maneira que nós estamos. Ele quer que nós melhoremos, ele quer nos aperfeiçoar. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Ou seja, Deus, tudo aquilo que ele começou a fazer em nossas vidas, tudo aquilo que ele começou a trabalhar em nós, ele vai terminar. Porque essa é a vontade de Deus. Deus ele não faz nada pela metade. Tudo aquilo que Deus começa, ele cumpre, ele termina. E ele quer que nós sejamos filhos perfeitos. Ele quer que nós sejamos santos porque ele é santo. Então nós temos que correr atrás, nós temos que buscar a Deus. Porque ele tem planos para as nossas vidas. Lá em Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11 ao 13, diz assim: eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Isso me faz perceber o quanto Deus ele é importante para as nossas vidas. Porque se ele não fosse importante, ele jamais nos pediria para nós buscarmos. Se ele não fosse importante, se ele não fosse aquilo que a nossa alma anseia, nós jamais precisaríamos conhecer, nós jamais precisaríamos buscar o seu reino. Não haveria necessidade. Mas nós necessitamos, é algo que todo ser humano ele nasce com essa necessidade de conhecer a Deus, de conhecer o seu Criador. A nossa alma ela só estará satisfeita quando nós nos encontrarmos com Deus, quando nós estamos cumprindo a sua vontade, cumprindo aquilo que ele quer para nós. E isso é seguir o alvo, isso é nós olharmos para Cristo e prosseguirmos. A nossa vida realmente ela não é fácil, nós quanto cristãos, mas nós temos que lembrar daquilo que ele fala lá em Mateus 28, versículo 20, já ali pro finalzinho, que ele diz assim, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco, porque ele sabe que nós necessitamos dele. Ele sabe que mesmo que nós queiramos muito, né, prosseguir rumo ao alvo, ele sabe das dificuldades que nós temos. Por isso que ele diz que no mundo nós passaríamos por aflições, né? E nós estamos aí passando por uma que é esta pandemia. Mas que
e nada disso venha nos abalar a nossa fé em Deus, aquilo que nós já temos vivido com Deus. Então isso é algo muito importante, nós devemos sempre nos lembrar em quem nós temos crido, quem Deus é nas nossas vidas, né? Porque nós somos necessitados da presença de Deus. Isso é algo que pode passar o tempo que for, não vai mudar. Nós nascemos com essa necessidade. É por isso que nós temos a necessidade de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente consegue testemunhar, a gente consegue falar com toda a verdade, com toda... Como é que eu posso dizer? Com toda... Ai, não dá. Certeza. Depois não acorda. Ah, tá. Certeza. Com toda certeza, né? De que Deus, ele é tudo que nós precisamos. De que ele é o que a nossa alma precisa, é o que a nossa alma anseia. E por isso nós temos que sempre entender que Deus, ele é o nosso alvo, que nós temos que estar com isso bem claro na nossa mente. Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que as pessoas, elas nascem e elas podem ser o que elas quiserem. Então, por isso as pessoas, elas nascem, por nós nascermos já com essa necessidade de Deus, algumas pessoas não entendem isso, então elas buscam em vários meios uma forma de satisfazer esse vazio, que só Deus preenche, né? Então, assim, às vezes você vê pessoas buscando em drogas, buscando no alcoolismo, aquilo que só Deus pode satisfazer, que é a nossa necessidade, aquele vazio. E ele é tudo que nós precisamos. Então as pessoas, elas nascem, parece assim, que elas não têm um norte, elas não têm onde se guiar. E nós temos um alvo, nós temos Cristo, nós sabemos da verdade, né? Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então nós conhecemos a verdade. E aquilo que nós conhecemos, nós devemos querer para o nosso próximo, nós devemos querer para o nosso... para o bem do nosso próximo, porque nós sabemos o quanto Cristo é importante. Ele nos deu vida, né? Ele abriu os nossos olhos para a verdade. Então, às vezes você vê alguém necessitando de alguma ajuda, seja essa mão amiga, tá? Seja essa pessoa, seja essa luz, seja esse sal na vida dessa pessoa, né? Às vezes as pessoas, elas andam hoje em dia muito carentes, sabe? Elas não sabem muito bem para onde ir, elas não têm um norte, então elas acabam perdidas. Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que não sabem o que são, né? E nós, quanto cristãos, nós sabemos quem nós somos. É uma coisa que eu falo muito para as meninas que eu discipulo, eu digo muito para elas que nós devemos estar sempre com a nossa identidade em mente, sempre crendo que Deus, ele nos deu uma identidade. E nós devemos assumir esse papel, nós devemos assumir essa identidade e vivermos como filhos de Deus. Deus, ele nos chamou para a sua boa obra. Não porque ele precisa da nossa ajuda, mas é porque ele quer que nós sejamos participantes, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para elas, que nós devemos estar firmados em Deus sempre. Porque quando nós estamos firmados em Deus, nós sabemos quem somos, nós sabemos para onde vamos e o que nós devemos fazer. Nós não vivemos perdidos. Então, assim, é algo muito importante que nós, principalmente quanto jovens, nós precisamos, assim, entender aquilo que Deus quer e buscar na sua palavra, né? A palavra de Deus está aqui, ela está aqui para nós, para nos guiar, sabe? Nós não precisamos buscar em outras fontes aquilo que Deus, ele já deixou aqui na sua palavra, né? Deus, ele não é Deus de confusão, então ele jamais iria querer que os seus filhos andassem confusos sobre alguma coisa. A palavra de Deus nos diz muito, isso me leva muito a pensar naquilo que Tiago fala lá no capítulo 1, no versículo 5, que é quando ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, porque ele dá com generosidade. E isso eu guardo pra mim e eu levo pra todas as pessoas que eu conheço. Eu carrego comigo, eu falo muito isso pra mim. Luana, se tu tem falta de alguma coisa, pede a Deus, porque ele vai te dar.
Se nós temos falta de alguma coisa em nossas vidas, nós temos um Pai zeloso e amoroso que se preocupa conosco. Se eu não sei resolver determinada situação, eu entro no meu quarto, eu oro, eu medito na sua palavra, e eu sei que Deus, ele vai nos responder. Deus, ele nos garante infinitas promessas e ele há de cumprir todas, porque todas elas estão na sua palavra e ele jamais, é como a palavra de Deus diz, pode passar o tempo que for, cada palavra que está na sua, tudo aquilo que ele falou que está na sua palavra vai se cumprir, né? Ou seja, ele não vai nos desamparar, ele não vai nos deixar sozinhos, né? E ele há de nos capacitar para a sua boa obra, a partir do momento que nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas que nós precisarmos, elas nos serão acrescentadas, né? Na medida que nós formos aprendendo a viver com Cristo. Porque ele não nos dá nada daquilo que nós não necessitamos. Nem o fardo. Ele não nos dá aquilo que nós não possamos suportar. Então Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai que se preocupa com cada um de nós. Ele jamais iria querer que os seus filhos andassem sem rumo, muito pelo contrário. Por isso que nós temos um Deus, por isso que ele nos deu um norte, por isso que ele deixou a sua palavra, para que nós assim possamos entender quem nós somos, entender para o que nós fomos chamados, entender que nós temos uma missão, entender quem nós somos em Deus e ter essa ousadia que essa menina teve, né, de chegar e falar para o seu senhor que bastava ele procurar o profeta Eliseu que ele ficaria curado. Ela não falou de algo que ela não conhecia, como o Mateus falou na sua mensagem. Ela foi com certeza ensinada ali sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus já tinha feito no meio do seu povo, sobre quem Deus era. Então, por isso, mesmo ela longe de casa, mesmo ela sendo prisioneira, sabe? Longe de tudo aquilo que ela tinha como comum, longe de tudo aquilo que era, de certa forma, confortável para ela, ela conseguiu fazer a diferença. E por conta dela ter dito aquelas palavras com tanta autoridade, ela mudou a vida de uma família inteira, né? E ela glorificou a Deus. E ela continuou seguindo o seu alvo, que é Cristo, independentemente da situação em que ela se encontrava. Longe da sua casa, longe da sua família, uma situação de vida totalmente diferente, né? E ela fez a diferença ali naquele lugar. Então, assim, isso é motivo de alegria. Isso é um exemplo para nós, quanto cristãos, que nós devemos, independentemente do ambiente que nós estivermos inseridos, nós devemos entender que Deus, ele nos chamou para cumprir a sua vontade. E ele vai nos capacitar. Se nós temos falta de sabedoria, basta nós pedirmos a ele que ele nos dá. Se nós queremos proclamar a palavra de Deus, nós devemos buscar primeiro o seu reino, porque não tem como você falar de algo que você não conhece. Não tem como você defender algo que você nunca ouviu falar. Então, seria estranho, porque uma hora você vai entrar em conflito. Mas será que isso é verdade? Mas será que isso não é? Então, por isso, Deus, ele não é Deus de confusão. Então, ele jamais vai querer que nós estejamos em uma roda de conversa ou que nós sejamos cristãos, que nem as pessoas entendam quem é Deus na nossa vida. Nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Nós devemos ser sal e luz. E a palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Então, nós devemos entender quem nós somos. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Nós devemos pregar a sua palavra em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, né? Deixa eu abrir aqui. Filipenses, o capítulo 3, os versículos do 14 ao 16, que diz assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar.
Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. É como eu falei, né? Que em Tiago ele fala que se nós temos falta de sabedoria, que basta nós pedirmos para Deus. E a sua palavra também diz que Deus ele não é Deus de confusão. Então, se nós temos dúvida em alguma coisa, basta nós falarmos com Deus, basta nós procurarmos na sua palavra, né? Como a Camila sempre diz, basta nós procurarmos na fonte, que é a palavra de Deus. E lá está tudo esclarecido. Deus ele não quer que nós estejamos em confusão, até porque não tem como nós chegarmos lá fora e testemunharmos sobre o amor de Deus se nós estamos em conflito dentro de nós, se nós temos as nossas dúvidas. Como é que eu vou testemunhar de Deus se eu não sei nem se Deus é Deus na minha vida, se Ele é tudo pra mim? Eu tenho que ter primeiro um relacionamento com Deus. Eu tenho que primeiro entrar no meu quarto, fechar a porta, meditar na sua palavra e orar a Deus, para que eu possa ter experiência com Deus, e aí sim eu posso ir lá fora, eu posso pregar, eu posso falar de Deus, eu vou mostrar ao mundo aquilo que Deus é pra mim, aquilo que Deus é na minha vida. Aí sim eu vou ser sal, eu vou ser luz, e eu vou entender que o meu alvo é Cristo, que eu preciso continuar seguindo nesse alvo. Eu preciso continuar a prosseguir e entender que Deus ele me deu uma missão. Entender que Deus, todos nós fomos chamados, né, por Deus, para nós cumprirmos a missão que Ele nos deu. Então a gente não tem que estar preocupado, será que Deus me chamou para alguma coisa? Será que Deus me chamou de alguma coisa? Todos nós temos, nós somos cristãos. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos chamados para realizar a missão que Ele nos deu. Nós temos que ir fazer discípulos. E aí, como nós vamos fazer isso? Aí Deus, ele trabalha em cada um de nós. E aí Deus, ele vai nos mostrar a maneira como ele quer. Porque para cada um de nós, ele vai nos mostrar. A palavra de Deus diz que ele chamou uns para ser doutores, outros para ser mestre, outros para pastores. Então, assim, para tudo o que Deus, ele quer que façamos, ele tem um propósito, né? Então, seja no seu ambiente de trabalho, talvez Deus tenha te chamado no seu ambiente de trabalho para uma função que às vezes você pensa assim, mas aqui na minha função, como que eu vou fazer a diferença, né? E Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Então, no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, né? Deus, ele vai estar ali te guiando. Então, assim, que nós possamos sempre lembrar e carregar essa verdade conosco, de que Deus, ele está nos guiando em tudo, de que Ele é o nosso Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, que a gente possa todos os dias acordar e lembrar que nós temos um alvo, que esse alvo é Cristo. E que independentemente da situação que a gente passe, se for com pandemia ou sem pandemia, ou que possa vir depois disso, nós temos que lembrar que independentemente da situação que nós estamos vivendo, nós devemos seguir o nosso alvo, seguir rumo ao alvo que é Cristo, né? Como filhos maduros, nós devemos entender isso, que Deus, ele nos deu uma missão, nós temos um chamado. Então, que nós possamos lembrar disso dia após dia. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e boa noite aos irmãos.